A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Hoje nós vamos falar sobre o poder da língua para acabar com a fome e levar para a fartura, mas também o poder da língua para matar alguém e o poder da língua para ressuscitar alguém. Quem aí está com a sua língua afiada para dar glórias a Deus, porque hoje nós vamos precisar. Muito glória a Deus, aleluia, aleluia. Em Provérbios 18, 21, a palavra de Deus nos dá um segredo que é chave para a nossa vida. O poder da língua está para a vida e para a morte. Quem usa bem suas palavras tem vida, e quem usa mal suas palavras colhe dos frutos, ou seja, morte. E aí a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que as palavras não são neutras. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Essa coisa de, então, eu estava firme com Deus, mas eu acho que eu estava muito radical. Não tem essa necessidade toda de pegar tão firme com Deus, sabe? Ir na igreja toda semana, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Isso é coisa de fanático, eu não preciso disso. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, só tem dois lados. Tem o lado que vai para o céu e o lado que vai para onde? Ninguém gosta de falar essa palavra. Existe Deus e existem anjos e existem, ou é frio ou é quente. O morno vai ser vomitado. Você gosta de comida morna? Você gosta de chá morno? Café morno? Hoje no trabalho eu perguntei de que horas é esse café? Cedo. Era 2 da tarde, eu não tive coragem. Olha, quem me amar muito nessa noite pode me trazer um café quentinho, porque hoje essa água com gás gelada vai ser difícil. Não existe meio termo em cima do muro, mais ou menos. Eu não sei, eu não quero ser muito fanático. O pessoal do trabalho já está me zoando que eu virei crente, porque eu vou na igreja de quarta e de domingo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós vivemos nessa vida durante 60, 70, alguns 90 anos, mas a gente não vai viver aqui para sempre. Nós somos feitos para a eternidade, e é por isso que não entendemos a morte. Nós não conseguimos compreender a morte. E as escolhas que nós fazemos durante essa vida vão determinar onde nós vamos passar a eternidade. E eu garanto para você que não existe meio termo. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Da mesma forma, palavras não são neutras. Ou você fala para abençoar, ou você fala para amaldiçoar. Sabe aquela pessoa irônica, sarcástica? Já lidou com alguma delas? E aquelas pessoas que falam bem bonitinho assim, mas elas estão acabando com você numa reunião. E naquela reunião de família do Natal, quando você está assim, naquele amigo secreto, que a pessoa aproveita o amigo secreto para lavar a alma. Na sua não tem, né? Só na minha. Sua família é perfeita, não é verdade? Na minha tem. Aí a pessoa aproveita para descontar a mágoa do ano inteiro, a raiva do carro novo que você trocou. E ela chega assim e fala assim: então, essa pessoa é muito querida. Assim, às vezes ela é um pouco fofoqueira, mas ela é muito querida.
Ai, então, meu amigo secreto é uma pessoa assim, maravilhosa, às vezes um pouco grosso, mas tem um coração. E nas reuniões de trabalho? Então, chefe, de acordo com o relatório mostrado pelo colega, existem 2 ou 3 deficiências aqui, eu percebo 2 gaps, mas lógico, ele super se esforçou para fazer, ele coletou dados, foi super difícil para ele. O que você faz com essa língua de naja? Palavras são neutras, irmãos? Não. Mesmo que elas sejam bem comunicadas, ou elas são usadas para o bem, ou são usadas para o mal. Ou elas têm uma boa intenção por trás, ou elas têm um sarcasmo e uma ironia. Ou elas estão travestidas de bondade, mas elas são maléficas, ou elas são boas de verdade. A questão é que, porque as nossas palavras não são neutras, elas são capazes de produzir de acordo com a sua natureza. Eu gostaria muito de repente plantar bananas e colher mexericas, mas isso não acontece. Se eu planto bananas, eu colho bananas. Eu gostaria muito, irmãos, de dar glória a Deus todo dia 20 e pagar o aluguel desse lugar. Eu gostaria de chegar para o dono e dizer assim: olha, dia 20 nós estamos com uma porção de aleluia, que nem é a realidade ainda, mas vai chegar lá. Quarta-feira você pode aparecer lá, meu amigo. Tem aleluia, tem uns 50 mil aleluias. Eles levaram a sério, aleluia, glória a Deus. Você que está em casa pode tomar esse cafezinho agora, né? Meu irmão, glória a Deus. E não vai esfriar. Entenda bem. Eu chego para ele e digo assim: glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você nos cedeu o lugar para fazermos cultos todas as quartas e quintas, para cuidarmos de um mercado solidário que alimenta tantas famílias. Glória a Deus porque o projeto da ONG está funcionando, nós temos um Café Farol, um espaço kids maravilhoso. Glória, 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 glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu gostaria de falar isso no dia 20 e o aluguel está pago, mas não funciona assim. Se eu não pagar o boleto, meu nome vai para protesto, eu envergonho o nome de Deus e o de vocês também. Porque na natureza daquilo que nós fazemos, nós colhemos. Quando nós plantamos glória a Deus, nós colhemos gratidão, nós colhemos plenitude de espírito. Mas quando nós plantamos dinheiro, nós colhemos dinheiro. Nós pagamos contas. Até as coisas boas não são neutras. Vocês percebem? Não são só as ruins que não são neutras, as boas também não são. De acordo com a sua natureza, elas se manifestam. Então já aproveita, dá uma cutucadinha na pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa falar de acordo com a natureza daquilo que você quer colher. Não é só, gente, falar coisas boas, né? Eu me lembro que uma vez eu presenciei um conflito familiar. Famílias têm muitos conflitos, né? Há famílias que são campos de batalha, como diz a doutora Ilma, e outras que são lugar de refúgio. Se a sua é um campo de batalha, você compra o livro da doutora Ilma e lê, e pede ao Senhor para que torne ela um lugar de refúgio, porque isso pode ser cultivado, isso pode ser curado. Mas eu me lembro que eu estava experimentando esse conflito familiar, e eu queria muito intermediar esse conflito, eu queria ajudar de alguma maneira. Eu sempre tive um papel muito diplomático nas famílias. E aí eu quis chegar e falar assim: então, mas vamos resolver, o que é que está te machucando a respeito da pessoa? Aí vinha a tentativa da conciliadora, entre aspas, mas que na verdade ela era maquiadora, ela queria maquiar o conflito. O que nossa pastora nos ensina? Conversas difíceis, relacionamentos fáceis. Mas conversas fáceis, relacionamentos difíceis. Igrejas de consumidores, pessoas demandadoras e exigentes, elas são o Deus e Deus vira servo. Igrejas de produtores, igrejas de pessoas crentes que participam, que convidam, que evangelizam, que oram, que expulsam demônios, que falam de Deus. Essas igrejas de produtores têm igrejas o quê? Fortes, baseadas na palavra, igrejas que mudam a sociedade, sim ou não?
A natureza daquilo que você cultiva acontece. E essa pessoa conciliadora, entre aspas, chegou e disse assim: não, está tudo bem, foi só um lapso, foi só um momento de nervoso, foi só um momento de desequilíbrio emocional. Mas na verdade não era um momento, era uma vida inteira de mágoas, era uma vida inteira de rejeição, era uma vida inteira de uma mãe preferindo um filho a despeito de outro, era uma vida inteira de um filho magoado e de outro idolatrado, era a vida inteira de um conflito entre irmãos que tinha sido causado no seio familiar, principalmente pela figura materna. E a mãe, meio que para colocar panos quentes e a família ficar com a cara da Margarina Becel, porque não era Doriana, mas Becel, ela tentava dizer: não, está tudo bem, foi só um momento de nervoso. As palavras dela estavam bonitas, né, gente? Mas elas não iam resolver o problema. Porque aquilo que você planta, você colhe. Você planta superficialidade, você colhe falsidade. Você planta verdade, você colhe autenticidade. Palavras não são neutras, ainda que elas sejam palavras bonitas. A língua, ela pode produzir vida ou morte, e é você quem escolhe o que vai produzir. E menosprezar o poder das palavras é diminuir o poder de uma vida profética. Você nasceu para ser profeta, você nasceu para profetizar o destino que você vai ver acontecer. Você nasceu para criar um mundo a partir das suas palavras. Quem aqui é pai, é mãe, levante sua mão bem alto. Quem tem filhos adultos sabe o que eu vou falar. Quando Deus te confiou aquele filho, aquela filha, Ele te deu uma página em branco para você criar de acordo com as suas palavras, de acordo com os seus valores, de acordo com a sua educação, aquela criança. E desculpa, se caiu longe da árvore, não é seu filho, não é sua filha, mas certamente tem muito de você e muito do seu marido, na coisa boa e na coisa ruim. Por isso temos que romper com os laços da iniquidade, nos apegarmos aos laços da fé e do amor, que trazem esperança e produzem uma nova versão de nós mesmos. Mas de fato, fomos nós que construímos o mundo dessas crianças que hoje talvez não sejam mais crianças. Menosprezar o poder da palavra é menosprezar o poder de Deus, o poder de criar que Deus nos deu. Em outras palavras, quando eu dou autoridade ao diabo, usando mal as minhas palavras, eu dou tudo o que ele precisa para destruir a minha vida e o meu futuro. Vem cá, tem alguém aqui muito generoso com o diabo, é? Porque se tem uma coisa que eu não pratico é generosidade com o cão. Ele eu quero fora, quero menosprezado, está rejeitado, refutado, em nome de Jesus. Não quero nada dele, não quero nada do que ele manifesta, não quero nada que tem parte com ele. Eu só quero é Deus e as coisas de Deus e a vontade de Deus e a palavra de Deus. Eu tenho um crente aqui que concorda comigo e quer também as coisas de Deus. Então você pode usar a sua língua de modo a profetizar aquilo que você vai ver acontecer na sua geração e nas gerações que virão depois de você. Até nas coisas simples, nós somos influenciados pelas palavras. Tive uma avó que me influenciou bastante, porque quanto mais amor a gente tem pelo outro, mais capacidade de influenciar o outro nós temos também. E essa minha avó me amava muito. Ela fazia pãozinho para mim, ela colhia maracujá do pé, fazia suquinho para eu dormir. Ela era aquela vovozinha mesmo, sabe? Ela era fofinha, me abraçava, me beijava, me chamava de cordeirinho. E essa avó me faz muita falta. Mas sabe uma das coisas que minha avó sempre profetizava sobre minha vida? Um sonho que ela não conseguiu realizar. Ela sempre falava assim: nossa filho, eu gosto tanto deste bairro Cambuí, a gente consegue fazer tudo a pé nesse bairro. É uma pena que eu vendendo meu apartamento não consigo comprar um nesse Cambuí. E por vezes eu tentei ajudar ela a procurar um apartamento no Cambuí para ela morar. Ela conseguiu morar perto, ela morava na Conceição, quase no Cambuí, mas ela não conseguiu chegar lá. Mas assim, ela falava assim: nossa, quando você casar eu vou orar para Deus te dar um apartamento no Cambuí. Pois não é que Deus me deu um apartamento no Cambuí? Porque as palavras dela tornaram-se vida
Deixa eu dizer uma coisa: quanto mais você ama alguém, mais você é capaz de influenciar esse alguém com as suas palavras. E as palavras que você libera, pode ser que você não vai ver acontecer. E todas as vezes que eu entrava naquele apartamento que Deus tinha literalmente nos dado, e alguns que sabem a história conseguem testificar isso, eu lembrava da minha avó e eu falava para a Tawana: queria tanto que minha avó fosse viva para ela tomar um cafezinho aqui. Ela ia ficar muito feliz. Deixa eu te dizer uma coisa: palavras não são neutras. Use bem suas palavras, seja profeta do seu destino. Não menospreze o diabo. E depois que você derramou a saliva cheia de DNA, que nós vimos semana passada, elas vão produzir conforme a espécie que você liberou. Então hoje eu estou convicto que nós vamos sair daqui liberados com sementes maravilhosas que vão florescer no nosso destino profético. Amém? Pastor, mas palavras só são palavras. Sim, palavras só são palavras se elas não tiverem o aval de Deus. Mas palavras são palavras que frutificam se Deus assim testificar. O outro lado também é verdadeiro, mas eu não vou fazer propaganda dele aqui. Próximo. Vamos começar com uma oração. A oração não vai ser no final, vai ser no começo. Então o Senhor Deus estendeu a mão e tocou a boca de Jeremias, e ele disse assim: eis que a partir de agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. Alguém precisa das palavras de Deus na sua boca? Será que eu consigo aqui confissões? Quem aqui tem o hábito de murmurar às vezes? Levante sua mão, nem que seja o dedinho. Quem tem o hábito de xingar? Levante sua mão, 2 dedinhos. Quem tem o hábito de criticar? Isso. Quem tem o hábito de maldizer? O que é maldizer? Não é praticar maledicência contra alguém, mas é dizer mal, palavras que não edificam, às vezes, no nervoso, na raiva. Agora outra eu não vou expor vocês não. Mas há pessoas também que têm o hábito de destruir a reputação dos outros. É criticar com maldade, simplesmente pelo prazer de ver a outra diminuída. Então, se você levantou a mão para uma ou todas as alternativas, pega essa mesma mão que você levantou e faz comigo essa oração. Toca a minha boca, Senhor. Coloca em mim as suas palavras e me faz plantar palavras de vida e de bênção, não de morte e maldição. Como o Senhor fez com Jeremias, como o Senhor fez com Isaías. Toca a minha boca, toca a minha língua, toca as minhas palavras. Coloca dentro de mim o teu espírito, capaz de produzir palavras de vida e não de morte, em nome de Jesus. Vou contar uma história muito conhecida, então o meu objetivo não é gastar muito tempo nessa história, mas é trazer uma revelação nova a respeito dessa história que todo mundo aqui, eu tenho certeza, que já ouviu. A história da viúva de Sarepta. Quem nunca ouviu essa história, levante a mão, por gentileza, que eu vou contar mais detalhado um pouquinho. Quem nunca ouviu? Glória a Deus. Então eu vou contar um pouquinho mais detalhado. A viúva de Sarepta era uma mulher que tinha perdido seu marido provavelmente em uma das guerras de conquista do povo de Deus. E essa mulher, ela estava amargurada. Sabe quando a vida nos planta algumas sementes amargas e que a gente não consegue se livrar delas? Sabe aquele divórcio que você nunca planejou? Aquela doença que chegou em você e você não esperava? Sabe aquele desemprego que assola você por causa de uma injustiça que cometeram contra ti? Você sabe aquela calúnia que liberaram contra ti e fez com que a sua reputação fosse para o espaço? Você sabe esses momentos da vida que a gente não espera passar, mas que também não consegue evitar? Alguém se identifica com algum momento desse na sua vida? Irmãos, eu logo no começo do meu casamento passei 2 anos da minha vida que eu não tenho saudade, mas eu não tenho saudade nem do dia, nem da tarde, nem da noite, nem da madrugada. Foram momentos em que Deus estava trabalhando profundamente no meu caráter, mas foram momentos de crise financeira, mas tão difíceis,
tão difíceis que eu não tinha saída a não ser confiar no Senhor. Essa mulher, ela estava passando por um desses momentos. Ela perdeu o marido e agora ela não tinha só um filho para cuidar, ela tinha as dívidas do marido para pagar. Porque além do marido não deixar uma herança, ainda deixou algumas dívidas. E ela recebia credores na porta dela quase que todos os dias. Aí um dia, graças a Deus, os credores não apareceram, mas sabe quem que aparece lá? Um profeta também amargurado. Um profeta que fazia 3 anos que estava vivendo sendo alimentado por corvos. Bom, se não é gostoso ser alimentado por ninguém que está fazendo a sua comidinha todos os dias, eu não gosto. Eu gosto de ter minha autonomia e minha independência. Eu gosto de, pode até ter alguém fazendo a comida, mas eu vou lá e pego. Não preciso de ninguém botando na minha boca, não. Estou autônomo, graças a Deus tenho saúde. Mas imagine esse cara que não tinha ninguém que cozinhasse para ele, e ainda Deus preparou corvos, urubuzinhos, para levar para ele pão todos os dias. Que gente boa. Deus está de bem comigo. Algum dia na vida você achou que Deus estava de mal com você? Levante a mão bem alto que eu vou fechar o meu olho. Para de mentir quem não levantou a mão. É lógico que a gente já achou que Deus estava contra a gente, porque processos não são tão fáceis, e às vezes a gente acha que a gente está em pecado, que a gente fez alguma coisa errada, que a gente não deveria estar passando por aquilo. E deixa eu dizer uma coisa, não há como evitar os processos que vão nos levar para o propósito. Então uma mulher amargurada pela perda e pela dor, e um profeta cansado porque ele estava escondido numa caverna sendo alimentado por corvos e perseguido, caluniado e difamado. Em todos os postes da cidade tinha uma foto do profeta Elias, procurado pelo rei Acabe. Recompensa grande para quem achar. Acabe estava determinado a matar Elias, porque a sua esposa Jezabel era completamente antiprofeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que Jezabel e pessoas que caminham na estrutura de Jezabel não gostam de profeta? Porque o profeta sabe exatamente discernir o espírito que ela está caminhando. Espírito de mentira, manipulação e controle. O profeta discerne. E sabe o que é legal do profeta? Não é porque eu sou profeta não, gente, mas é porque o profeta é assim mesmo. O profeta, ele não tem rabo preso. Porque para ele ter condição de profeta, ele não pode ter rabo preso com ninguém. Ele só pode ter um compromisso tão fiel com Deus, que ele não vai abrir mão da verdade de Deus. Então às vezes ele vai desagradar quem quer que seja. Ele desagrada e rompe com qualquer interesse, mas ele não desagrada a Deus. E Jezabel não, ela articula, ela politica, ela troca, ela mente, desde que ela alcance os resultados que ela espera. Essa mulher estava doida com Elias, e ela começou a persegui-lo, prometeu que ele morreria, e por 3 anos Elias foge, e Elias come da boca do corvo, da mão do corvo, ou da pata do corvo, não sei como chama aqui, próximo. E aí para pensar que nós temos um encontro patético, mas com línguas proféticas. Veio a palavra do Senhor dizendo: está na hora, meu filho, sai dessa caverna e vai para Sarepta. Estou contando a história do livro todo, tá? Chegamos nesse momento aqui agora. E Sarepta fica em Sidom, e ali você vai habitar. Eu ordenei que uma viúva te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, tinha uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: por favor, traga para mim uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E ela, quando foi buscar, ele chamou e disse: não traz só água não, traz também um bocado de pão na tua mão. O profeta está com fome. Irmãos, quer ver um profeta irritado? É um profeta com fome. O profeta dificilmente pesa a comida quando o nutricionista pede. Ele quer comer e muito, principalmente depois que ele libera a palavra de Deus. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E você vê que eu apanhei aqui 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Que língua profética. Próximo.
Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faz disso para mim um bolo pequeno e traz para fora, e depois você faz para você e para o teu filho. Aí você está lendo assim e fala: meu, que profeta folgado. Ele quer matar a fome dele primeiro, ele não tem educação não. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Estou lembrando de um desafio que eu fiz ano passado para uns irmãos. Era meu aniversário, todo mundo queria comemorar. O ano passado, foi esse ano não. E eu falei: eu vou ser profeta, eu vou chamar uma reunião e vou pedir um presente para a casa de Deus, não para mim. Eu me lembro que naquela ocasião eu chamei algumas pessoas que eu sabia que poderiam dar uma oferta. Eu não escolhi as viúvas não, eu escolhi pessoas que tinham condições de dar uma oferta. E eu falei: gente, eu chamei vocês, eu vou pagar do meu dinheiro esse jantar, mas eu vou pedir para vocês uma coisa: não me deem presente esse ano, por favor, dê um presente para a casa do Senhor. A gente precisa avançar com a reforma, a igreja está precisando de muita coisa ainda, eu não tenho de onde tirar, por favor. Não estou falando valor, mas eu vou falar para vocês o tamanho do meu problema, e eu dei o tamanho do problema para eles. Eu me lembro que muitos corresponderam positivamente, mas alguns com dinheiro guardado, com toda a estrutura pronta. Ah, pastor, sabe quando não dá resposta? Você já ficou no vácuo no WhatsApp? Você manda uma mensagem, a pessoa, ops. É lógico que eu não insisti, porque eu sou um profeta educado. Mas logo depois, meses depois, eu vejo as pessoas trocando de carro. Eu falo: glória a Deus, não tinha profeta, pensei, não tinha profeta, mas tinha para trocar o carro. Aí eu vejo pessoas viajando para fora do país, eu, glória a Deus, fingiu que não viu, mas... E aí eu pensei: meu Deus, essa é uma questão de valores. Os valores dessas pessoas não estão ainda na casa do Senhor. Pode ser que um dia estejam, mas hoje estão no bel prazer deles. E aí você diz assim para mim: pastor, você está folgado, as pessoas não podem viver suas vidas. Esse profeta aqui está falando o quê? Me dê comida primeiro antes de dar para você e para o seu filho. Existe uma ordem no céu para que milagres aconteçam, e milagres não acontecem se essa ordem não está estabelecida na nossa vida. Primeiro nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas vos são acrescentadas. É difícil pregar isso, não é popular falar sobre isso. É melhor falar que você vai ficar muito rico fazendo o que você quer. É muito fácil falar que você vai ficar muito feliz fazendo o que você tem vontade, que você vai ser muito bem sucedido em todos os seus relacionamentos, agindo do jeito que você quiser, descumprindo todos os princípios de Deus e fazendo a sua vontade o tempo inteiro. Aliás, siga o seu coração, follow your heart. Irmão, se você follow your heart, eu vou te dizer qual que vai ser o seu destino. Você vai ser infeliz, insatisfeito, e a bênção e o favor de Deus não vão estar sobre a sua vida, porque eu nunca vi unção sem sacrifício, eu nunca vi autoridade nova sem passar por provação e processo difícil, eu nunca vi pessoas conquistarem coisas efetivamente sustentáveis sem antes terem que abrir mão de coisas que elas amam muito. Eu nunca vi alguém com corpo esbelto sustentavelmente sem mudar os seus hábitos alimentares e de exercício físico. Eu nunca vi relacionamento dar certo. Eu só falo in my heart. Tem horas que eu estou seguindo, é o que Deus quer, porque my heart está com vontade de esmurrar, de gritar, de fazer o que eu quero. Não, I don't follow my heart. Eu não sigo meu coração, eu sigo a palavra que saiu da boca de Deus, porque eu sou profético, eu não sou patético. Eu não vou achar que plantar morangos vai dar bananas, plantar bananas vai dar kiwis. Não, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu preciso. Eu só não posso perder a bênção de Deus, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então ele diz: olha, confia em mim, pode fazer conforme essa palavra. E aí o Senhor de Israel disse que a farinha não acabaria, o azeite não faltaria, até o dia que o Senhor Deus voltasse a dar chuva sobre a terra, porque Deus castigou a terra, porque Jezabel estava querendo castigar o profeta. Veja por que a terra estava em seca: porque tinha um profeta sendo perseguido. Deus castigou uma nação porque um profeta estava sendo perseguido pelas autoridades dessa nação. Eu não ia fazer isso, mas vou, porque eu estou ao vivo.
Não espere que vão recuperar judicialmente o que precisam pagar na justiça. Só vão aumentar os processos, porque o que eles estão fazendo não é contra mim, não é contra essa casa. Eles estão fazendo contra o próprio Deus, intencionalmente. Fiquem tranquilos, a vingança não virá de mim nem de vocês, mas o Senhor não permitirá recuperação, o Senhor não permitirá bênção nem favor. E eu digo mais uma vez, é a segunda vez que estou dizendo como profeta do Senhor, nós vamos quebrar essas paredes e vamos também tomar o lado de lá. Isso não precisa bater palma para mim não. Essa palavra está vindo do coração de Deus. E eu declaro, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Como Deus vai fazer eu não sei, mas eu declaro que os dias estão chegando e eles se aproximam. Vocês verão a glória do Senhor. Pastor, não faz sentido o que você está falando. Não fazia sentido que ela não ia mais precisar de farinha e nem de azeite, mas foi conforme a palavra que veio ao Senhor que aconteceu na vida dela. Enquanto não teve chuva no céu, enquanto Elias não confrontou os profetas de Baal, nunca mais teve falta na casa daquela mulher, porque ele não era um profeta aliançado com manipulação, com controle, com mentira. A vida dele estava escondida no Senhor. Ele aceitou passar pelo processo da humilhação, ficou escondido por 3 anos na caverna, foi alimentado por urubus, mas o Senhor deu a ele a autoridade para falar e as coisas acontecerem. Se tem uma coisa que a gente gosta nessa casa, é que aquilo que Deus fala, acontece. Então nós vamos pagar o preço que for necessário. Nós não vamos viver de vida fácil, nem de conveniência, não vamos viver de superficialidade, nem de boa aparência. Tudo isso passa, mas as palavras do Senhor durarão eternamente, e as gerações contarão a benevolência do Senhor, enquanto o mundo existir. Não é eu existir, o mundo existir, porque eu vou passar, mas as palavras liberadas vão ficar. O profeta morre, mas a profecia vive. O profeta passa, mas a sua geração é abençoada na terra. Você tem uma boca profética, use-a bem. Próximo. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego nele ficou, ou seja, morreu. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Você pensa assim também, né? Você pensa que você está passando por esse perrengue porque você pecou e Deus está querendo lembrar o quanto você é ruim, não é? Mas deixa eu te dizer, quem está fazendo isso com você é o diabo, ele que é o acusador. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele é acolhedor, ele está de braços abertos nessa noite para receber filhos e filhas. O nosso Deus é redentor, ele redime a nossa história. O nosso Deus é restituidor, ele restitui aquilo que o inimigo roubou. Então mais uma mentira que cai por terra. Deus não está lembrando você da sua iniquidade, ele está preparando você para o propósito, e isso exige processo. Depois dessas coisas, ela disse isso para ele, e ele disse: dá-me o teu filho. Que profeta arrojado, gente. Dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço, levou para cima no quarto onde ele mesmo habitava, deitou o menino à sua cama e clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o teu filho. Próximo. Mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, eu rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe no quarto a casa, deu a sua mãe e disse: Elias, vê aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra do Senhor na tua boca é verdade, homem e mulher de Deus, nessa noite. A palavra do Senhor na sua boca é verdade. E como pode então da mesma boca sair murmuração, crítica, palavrão? Como pode da mesma boca sair maledicência, sarcasmo, ironia?
e ao mesmo tempo as palavras de Deus. Como é que fica no mundo espiritual essa coisa? Me diga, uma hora você está profetizando vida, você está orando por cura, você está pedindo que Deus salve tal pessoa, mas outra hora você está falando mal, você está criticando, você está usando a sua Bíblia, a sua língua para difamar, você está usando a sua língua para falar palavrão. A palavra de Deus diz que isso não é possível. Como pode de uma mesma fonte sair uma água doce e uma água amarga? Então vamos ver a história acontecendo. Ele era sustentado por corvos, e agora Elias foi comandado a ser sustentado por uma viúva. Bom, melhorou um pouquinho, né, gente? Mas assim, vamos combinar que ainda não está nas melhores cenas do universo, né? Eu já pensaria assim, meu Deus, aposentada, só ganha um salário mínimo, e olhe lá. Mas tá bom, né? Pelo menos acho que vai ter um pãozinho nessa casa, né? Não vou precisar pegar da mãozinha do urubu, né? Mas chega lá, não tem nenhum pãozinho, a mulher está em miséria mesmo. E o pedido do profeta é um combo completo para ela: eu quero água e pão. Na ordem de autoridade de Deus, Deus falou e o profeta obedeceu, sim ou não? Vocês acham que foi fácil para o profeta obedecer? Sair da caverna onde ele estava escondido, protegido, por mais que não estava tão confortável ser alimentado por urubus, ali ele não estava perseguido, ele não ia ser morto, ele estava vivo. Não, você sai daí e vai para Sarepta, fica exposto ali. Mas ali eu vou arrumar uma casa de uma viúva pobre, endividada e sem pão na casa. Mas Elias obedeceu a Deus. Só que daí Elias pede uma coisa difícil para a viúva. E o que a viúva faz? Ela obedece. Porque a ordem de autoridade de Deus está estabelecida. Deus falou, o profeta obedeceu. O profeta falou, a viúva obedeceu. Tem gente que não entende o que acontece aqui. Sabe por quê? Porque Deus fala umas coisas esquisitas e o povo compra a ideia. Nós vamos colocar climatizador esse ano. É uma fortuna. A galera já está pagando isso, aquilo outro, e eu lanço o desafio, e a galera vai lá e ajuda. É loucura aos olhos humanos, mas quando há obediência a Deus pelo profeta, as pessoas seguem na mesma ordem de autoridade. Quando Deus fala, nunca é natural, nunca é fácil, nunca é sem dor. Acostume-se a obedecer a Deus com dificuldade. Próximo. Mesmo obedecendo, a viúva proclama aquilo que ela tem medo de acontecer. E aqui está um alerta, meu irmão: cuidado para não obedecer a Deus plantando maldição para o seu futuro. Ela obedece, ela faz o que o profeta fala, mas o medo dela está falando muito forte ainda. O medo humano sempre arma ciladas, diz a palavra em Provérbios 29 e 25. Mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. A obediência da viúva garantiu a comida por muitos dias, mas as suas palavras amarguradas, o seu medo e desconfiança de Deus, plantaram a morte do seu próprio filho. Alguém já ouviu essa perspectiva antes? Eu acho que Deus falou no meu ouvido hoje, exclusivamente para vocês. Ela obedeceu a Deus, ela obedeceu ao profeta, ela fez uma coisa difícil de fazer, mas enquanto ela fazia, ela lançava palavras: comeremos e depois morreremos. E o que é que aconteceu? Ela comeu e depois o menino morreu. Ela usou mal a língua. Ela disse: comeremos e morreremos. Pois bem, comeram e depois de muitos dias morreram. Ele morreu. E ela ia morrer em seguida, porque um filho tem capacidade, depois de morrer, matar sua mãe, com muita facilidade. Muita facilidade. Nem que seja de dor na alma. Eu me lembro que quando meu tio morreu de Covid, foi 1 ano e meio certinho. Minha avó morreu. Do dia que meu tio morreu em diante, ela nunca mais falou uma palavra.
Ela não falava que tinha fome, que tinha sede, que tinha frio, que doía, que estava bom. Não, ela não falava literalmente nada. Cuidado com as suas palavras no momento de ira. Cuidado com as suas palavras no momento de angústia. Cuidado com as suas palavras no momento de frustração e dor. Nos momentos em que você está triste. Posso dar uma dica, família? Nos momentos de vulnerabilidade, cale a boca. Fecha a boca. Começa a ouvir a palavra de Deus. Conecte-se num podcast. Ouça uma mensagem. Ligue louvores. Coloque o fone no ouvido se estiver no trabalho. Mas feche a boca. Porque as nossas palavras contêm DNA. Elas vão florescer na qualidade que nós plantamos. Ela disse: comeremos e morreremos. Ela liberou a morte do filho enquanto ela obedecia uma ordem difícil de Deus. Quantas vezes nós estamos servindo a Deus, nós estamos na casa de Deus, nós estamos bem intencionados, nós estamos obedecendo, fazendo sacrifícios, mas nós estamos lançando palavras do tipo: ai, que difícil, ai, será mesmo que eu vou vencer? Não sei se isso vai acontecer na minha vida. Eu já vi acontecendo na do outro, mas não sei se vai acontecer na minha. E o que começa a acontecer com você? Você começa a viver os ciclos repetitivos das suas palavras repetidas. Depois dessas coisas, o filho da mulher morreu. Depois dessas coisas, as palavras dela vieram à tona. Depois dessas coisas, a tristeza aumentou, porque é pior você perder um filho do que você não ter comida. Farol, acorda, dá aleluia e dá glória a Deus aqui. Você está vivo, você está viva. Você não está com todos os boletos pagos, mas você está vivo, você está viva. Você não está com todos os problemas resolvidos, mas seus filhos estão vivos, você está viva. Você ainda não realizou o sonho de ir para Disney com todo mundo, mas você pode ir para Olambra, aleluia. Você ainda não tem o carro que você gostaria, mas você tem um carro para ir para a casa do Senhor e não passa frio. Você ainda não mora na condomínio fechado, que nem esses coachings pregam por aí, mas você tem um teto sobre a sua cabeça, não está chovendo, você está protegido, protegida. Até quando nós vamos olhar o que não temos e profetizar murmuração, reclamação, vamos profetizar crítica, vamos profetizar a ira de Deus sobre as nossas vidas, porque aquilo que falamos acontece. Próximo, por gentileza. A palavra de Deus diz em Provérbios 10:19: na multidão de palavras não falta transgressão, mas aquele que modera os seus lábios é prudente. Vocês não sabem como é difícil ser pregador da palavra, porque nós temos que o tempo inteiro cuidar da maneira como falamos, porque da mesma forma como abençoamos, podemos naturalmente amaldiçoar. E eu vou te dizer, na vida de um pastor, de uma pastora de verdade, não faltam motivos para muitas vezes querer colocar para fora os seus sentimentos através de palavras erradas. Não faltam motivos. Então um homem, uma mulher de Deus precisa se disciplinar a fechar a sua boca, a ir para o lugar secreto, precisa se disciplinar a falar o contrário do que ele está sentindo, sabe? Tem momentos que a gente está sentindo desafio. Hoje minha mulher me fez chorar, ela me mandou um post no Instagram, e eu comecei a chorar, porque eu disse exatamente isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava ler, porque tem dias tão desafiadores na nossa vida, tem dias que a gente se sente tão sozinho, tem dias que a gente não tem com quem se abrir, que a gente não tem vontade nem de orar. Já aconteceu com você, de você não ter vontade de orar? Tem dias que eu só oro em línguas, não é porque eu estou espiritual não, é porque eu estou tão carnal que eu não sei o que orar. Tem dias que eu só canto louvores, porque eu não tenho palavras para chegar diante de Deus. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem, ela disse assim: quem vê pensa que a sua vida é só um glamour. Eu disse para ela: zero glamour. Se não fossem as misericórdias do Senhor, eu já estaria consumido.
Se não fosse a bondade do Senhor, eu já teria falhado bem grande. Olha, se não fosse o amor de Deus para comigo e para com essa casa, nós já teríamos sido destruídos pela língua opressora. Olha, se não fosse Deus cuidando da nossa reputação, quem seríamos nós? Mas quantas vezes nós damos vazão à nossa língua e fazemos ela concordar com o diabo e aquilo que ele está falando no nosso ouvido, aquilo que ele está fazendo a gente acreditar por conta das circunstâncias ao nosso redor. Fecha a boca, irmão. Fecha a boca, abre o coração para Deus, abre os ouvidos para louvores, declare a palavra de Deus. E no post que a Tauana me mandou, ela disse assim: ei marido, no post dizia assim: ei marido, eu quero ser feliz com você hoje, porque um dia a casa vai estar toda organizada, não teremos mais a bagunça das crianças, não teremos mais a cama cheia quando a gente acorda apertado, porque eles correm para a nossa cama no frio. Nós não teremos mais os tamanhos de boleto que temos para pagar hoje, e ainda assim, nós escolheremos ser felizes, mas a vida será diferente. Sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos numa jornada da vida, e nós nos esquecemos de bendizer ao Senhor, por ela, por hoje, pelo agora, pelas dificuldades, pelos desafios que parecem tão maiores que a gente, pelo abandono que parece que foi para a nossa destruição, mas foi para a correção da jornada. Sabe quem não está com você na trajetória hoje? Eu sinto de dizer isso no Espírito. Quem não está com você na trajetória hoje, sabe por quê? Porque estava levando você para o lugar errado. Então você, a partir do momento que aliança com Deus, Ele começa a colocar você no caminho do seu propósito. Então, irmão, irmã, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Confia no Senhor de todo o seu coração, e Ele endireitará as suas veredas. E quando o profeta por 3 vezes clamou ao Senhor, rogando que ele vivesse novamente, o que aconteceu? O Senhor ouviu a voz do profeta. Próximo. Há muito poder em suas palavras. Será que você pode usar ela de alguma maneira poderosa neste exato momento e começar a treinar essa língua a ser glorificando a Deus, a ser de Deus, a ser bendita, a ser abençoadora, a ser profética? Será que você pode começar a usar suas palavras para abençoar a sua casa, abençoar a sua comunidade de fé, abençoar as dificuldades que você está tendo e agradecer a Deus por elas, porque elas estão formando um propósito extraordinário dentro de você? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está tocando as nossas línguas e está colocando em nós as tuas palavras, Pai. Confie nas palavras de Deus. Tem uma coisa que crente esquece rápido, é o que Deus falou. Pois eu não me esqueço e não me esquecerei, trago à memória aquilo que me traz esperança. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então essa igreja será cheia de gente cheia. Então essa igreja será cheia de gente cheia. Então os meus filhos profetizarão. Meus filhos profetizarão. Pode ser que hoje eles estejam brigando, mas amanhã eles estarão profetizando, porque eu estou dando a minha palavra em concordância com a palavra de Deus, e eu estou criando um ambiente profético e eliminando as brechas que o inimigo possa ter para destruir as promessas que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha comunidade de fé. Começa a dar glória a Deus e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O futuro é certo e cheio de esperança. Honre as palavras proféticas. Sabe, gente, esse mês, final do mês, nós vamos ter aqui uma profeta mundialmente conhecida. Sabe por que eu falo isso, gente? Não é porque a gente vai ter exclusividade de convite, não. É porque aquilo que Deus falou através dessa mulher aconteceu no Brasil e acontece no mundo. Significa que uma coisa é você saber usar bem as suas palavras e ser um profeta do Senhor para a sua própria vida. Você vai construindo um mundo diferente com as suas próprias palavras, certo? Aí você cresce de nível de autoridade e você consegue começar a influenciar a sua família. E aquilo que você profetiza, a sua família também começa a viver. Legal? E aí você está tão
passando nos testes, que Deus ele te confia uma igreja. E você começa a ver essas palavras se cumprindo na igreja. E de repente você passa de nível de novo, e a sua igreja está tão empoderada, está tão ensinada a ser profética, que a cidade começa a ser transformada. E de repente Deus te dá autoridade sobre nações. E essa mulher é uma mulher que tem autoridade sobre nações. As coisas que Deus usa ela para falar acontecem nas nações. Então eu fico pensando, quem vai ser o primeiro da fila a hora que a Stacy chamar para o chamamento? Sou eu vou estar aqui e dizendo: fala, Deus, que o teu servo escuta, eu quero ouvir a tua voz, porque as palavras de Deus vão se cumprir. Então nós honramos as palavras que saem da boca de Deus. Se não tem nada bom para falar, irmão, fica quieto. E se a dor está tão grande, clame. O profeta Elias estava tão triste e desesperançoso. Tinha resolvido um problema da mulher. Parece que Deus arrumou um maior para ele resolver. E aí Deus dá para ele a chance de clamar. Quem está a ponto de clamar aqui nessa noite? Levante sua mão bem alto. Fiquemos de pé na presença de Deus. Eu gosto de crente assim. Eu gosto de crente com prova. Sabe por quê? Porque eles ficam bons na oração. Eles não faltam do culto nem quando está 10 graus abaixo de zero. Crente na prova é bênção, porque ele está sendo preparado para o seu propósito extraordinário. Crente convicto de quem ele é em Deus e da sua natureza divina e operante na terra. Esse é o último, né? Obrigado. Vamos nos concentrar em Deus um pouquinho. Eu te peço que o Senhor toque a minha língua e coloque em mim as suas palavras, Pai. Mas eu peço também que o Senhor faça isso e distribua sobre a igreja, porque o poder do Teu Espírito, ele é compartilhado. Ele não é retido em um homem, ele é distribuído entre uma multidão que foi convocada pelo Senhor para o cumprimento do seu propósito. Deus, eu não quero nunca que nessa casa os líderes sejam fortes, mas as ovelhas sejam fracas. Não, Pai. Aqui o Senhor tem uma multidão, um exército de pessoas fortes, pessoas proféticas, pessoas que mudam seus ambientes, pessoas que por onde passam fazem a diferença, pessoas disciplinadas em ouvir, pessoas disciplinadas em calar, pessoas disciplinadas em falar com sabedoria. Não deixa a gente, mesmo em obediência a Ti, declarar palavras que não estão de acordo com a Tua vontade, Pai. Será que você pode pedir perdão a Deus por isso? Porque muitas vezes você fez uma coisa bem intencionada, você obedeceu a Deus de uma forma sacrificial, mas talvez no meio do caminho soltou palavras que deram autoridade ao inimigo para agir contra você. Será que você que está em casa pode fazer essa oração de confissão e pedido de perdão a Deus? E se você está na fase final de Elias, aquela fase em que ele se sentiu tão cheio de problema, que a única coisa que ele pôde fazer foi clamar a Deus. Se você está nesse estágio hoje, eu te convido a dar um passo à frente e vir até o altar, para a gente orar juntos, para a gente clamar juntos. Isso. O que a palavra de Deus diz, Farol? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que você ainda não sabe. Isso. Não tem que ter vergonha de vir para clamar, não. Não tem um bom aqui. Todos pecaram, destituíram, foram da graça de Deus. Mas o Senhor é fiel e justo para perdoar, restituir, sarar. Eu gostaria de convidar os pastores da casa para, por gentileza, orar aqui pelos meus irmãos e irmãs.